Abra sua Bíblia, então, de Lucas capítulo 18, versos 15 a 17. Li certa feita que Karl Barth, famoso teólogo alemão, foi dar uma palestra nos Estados Unidos. Se eu não me engano, quem conta isso é o Franklin e o Alan Might, na teologia deles. E um seminarista, estudante de teologia, eles faziam uma pergunta assim muito rebuscada para Karl Barth. Ele diz assim: qual a verdade teológica mais profunda que o senhor teria para compartilhar com a gente aqui? Ele teria dito: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Se essa é uma lenda ou uma história real, embora tenha sido compartilhada por gente graúda, fato é que essa é a verdade mais importante que a gente tem para guardar na vida. Se Cristo me ama, e eu creio que foi porque a Bíblia diz isso, eu tenho que continuar crendo nisso. Mesmo sendo uma verdade que a gente conhece desde criança. Foi David Keelan que canta, e muitas igrejas mais de uma linha específica canta até hoje, como uma canção devocional, é muito bonita até. Me ajuda em alguns momentos. A canção diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, longe do teu afago, longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, grava essa expressão, junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber
o reino de Deus como uma criança. De maneira nenhuma, grife aí também, de maneira nenhuma entrará nele. Deus, mantenha o teu povo atento, sem locomoção desnecessária, sem distrações, porque o Senhor quer falar com a gente, no nome de Jesus. Amém. Me encanta, queridão e queridona, a liberdade que os evangelistas tiveram, eu sempre estou batendo nessa tecla, para arrumar os episódios que eles narravam. O Espírito Santo deu liberdade para eles. Me encanta que Lucas opta de colocar esse relato justamente depois da parábola do rico, do fariseu e do publicano. Daquele que se considerava justo em si mesmo, o fariseu, e daquele que se considerava um pecador, o publicano. Isso faz parte da perspectiva de Lucas, da mensagem que Lucas quer comunicar. Mateus e Marcos tiveram um enfoque diferente. Eles colocam a mesma história no capítulo 19 de Mateus e capítulo 10 de Marcos, após Jesus ter falado sobre o divórcio. Também há um propósito nesse sentido. Porque o divórcio, amados, só acontece, Jesus vai deixar claro, por conta de uma doença espiritual. Quem acompanhou minha última mensagem sobre esse tema, conhece o nome dessa doença. No grego, esclerocardia, que traduzido é dureza de coração. Daí então, para Mateus e Marcos, o contraponto de alguém que tem dureza de coração é quem tem o coração de uma criança. Porque a criança, amados, ela é resiliente por natureza. A criança, amados, se ela cair e ninguém em volta ficar fazendo alarde, ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ela finge, ela olha de um lado e para o outro. Ela tem a capacidade. Uma criança que está aqui, não vou falar em códigos, embora que ele é muito inteligente, sabe, levou um tombo de bicicleta. Testemunhas oculares ao incidente viram que foi um tombo realmente apoteótico. Mas hoje eu perguntei, doeu? Ele disse, claro, direto assim, não tem... Doeu? Claro. Me desconcertei um pouco, mas voltei à tona. Jamile, chorou? Não. E uma testemunha ocular do fato disse que o garoto realmente manteve a pose na hora, não sei se depois para limpar, a adrenalina baixou, mas a bicicleta em pedaços, ele em pedaços, mas ele está de pé. A resiliência de uma criança. Então a esclerose do coração, a dureza do coração, qualquer tombo racha. Por isso que a iminência de algum conflito, há casais que optam pelo divórcio. Porque o divórcio existe por conta da esclerocardia, a dureza do coração. Mas quem é criança é mais resistente aos embates da vida. Esse é o ensino que Jesus quer passar. E eu também acredito que Jesus, que Mateus e Marcos capturou esse texto depois do divórcio, para deixar claro de que as crianças são as que mais sofrem em casos de divórcio.
estatísticas, isso é ciência, tá ok? Diz que o trauma de uma criança com pais divorciados só se assemelha ao trauma da morte de um dos pais. Os filhos de um contexto de divórcio são órfãos de pais vivos. O trauma é o mesmo. Mas o meu foco é Lucas. Lucas resolveu colocar o divórcio junto com a questão de seguir a lei de Deus e não a lei dos homens. Lucas coloca esse episódio para fazer uma conexão com o fariseu que ficava em pé e orava de si para si. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Este é o adulto, é o fariseu. Esse, para usar a expressão de Brennan Manning, é o impostor que vive dentro da gente. E essa oração, amados, pegando carona ainda com Manning, que eu citei, revela as duas falhas que denuncia o fariseu. Primeiro, ele é muito cioso de sua religiosidade e santidade. Ele é tão confiante em si mesmo, é um excesso de confiança. De tal modo que quando ele ora somente para agradecer aquilo que ele possui, e não para pedir algo que ele não tem ou não é. Mas sabe por quê, Lu? Porque para o fariseu, ele não tinha erro nenhum. Ele não tinha nada para pedir a Adonias. Ele já tinha tudo. Ele era o cara. O segundo erro do fariseu... e nesse contexto ele se adorava, né? Claro, ele cultuava a si mesmo. A segunda falha do fariseu, Ronaldo, que tem a ver com a primeira, é que o fariseu não se importava com as pessoas. Pelo contrário, ele as desprezava. Ele as julgava e condenava porque ele estava convencido de que ele estava, nenhum trocadilho, amados, aqui, ele estava em outro patamar, uma posição superior. Ele era um homem pretensamente justo e que por conta disso condenava os outros de modo injusto. Aquele que confiava demais em si mesmo terminou de orar e voltou para casa condenado. Aquele que apenas batia no peito dizendo que era um pecador saiu do templo, saiu da oração justificado. Em outras palavras, perdoado. Igual a música do Estênio Marcios. Procura o meu nome aí, procura o meu nome aí. Se você não encontrar, deve estar escrito com letras vermelhas. Perdoado na frente dele. Que poesia do Estênio Marcios. João Marcos, a grande ideia desta passagem é que Jesus chama homens e mulheres para serem como crianças e receberem o seu reino com humildade no coração. Eu vou dizer mais tarde, mas é que eu não quero que você fique a mensagem toda pensando errado. Jesus não está dizendo aqui que você tem que ser infantil. Pelo amor de Deus. Chega, tem muita gente infantil na igreja. Tem demais. Jesus está dizendo que você tem que ter a postura, o coração, ou, conforme o tema da mensagem, a alma de uma criança. Aberta para o novo. Desejando ser guiada, orientada, ajudada. Uma criança de Deus. Os negros, os afro-americanos, gostam muito de ir nos cultos, muito fervorosos, digamos assim. Eles gostam de se identificar como crianças de Deus. Não vou rasgar aqui o meu inglês, para o João Marcos não me chamar a atenção em casa, mas eles se consideram as crianças de Deus. Então,
Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Divina, evoca em nós a alma de uma criança. Sermos como crianças, humildes no coração. O reino de Deus é um reino de crianças, de humilhados, de humildes. Esse texto são duas porções muito rápidas. O texto são 3 versos, mas, ei, João, a bênção de Jesus é para as crianças de Deus, versos 15 e 16, e verso 17, isolado, ser como uma criança é prerrogativa para pertencer ao reino de Deus. Prerrogativa talvez seja uma palavra fraca, é a única prerrogativa. Só para reforçar. Prerrogativa já é forte, mas única condição de você entrar no reino de Deus, Tuane, é você ser como o Lourenço, ser como uma criança. É uma bênção ser uma criança de Deus. O versículo 15 fala, queridão e queridona, pense comigo aí na galeria, aqui embaixo, que as crianças foram trazidas a Jesus. Traziam também as crianças a Jesus para que Ele as abençoasse. Tati, eu me emociono porque Carol também. Todas as crianças. De todos os jeitos. Crianças eram trazidas a Jesus. Eu gosto de pensar, Fabiano, de que elas não se achegaram a Jesus. Elas foram chegadas a Jesus. Crianças a gente tem que trazer para Jesus. Claro, tem casos de crianças que vêm sozinhas. Tem crianças, amados, que são milagres. Débora sabe disso e teria várias histórias para contar. Mas a priori, amados, os pais precisam trazer. Tem pais aqui que de vez em quando, suavemente, pastoralmente, eu dou um toque. Ah, pastor, meu filho está impossível. Mas também você não vem no culto, na igreja. Tem embaixadores na terça, tem adolescentes na quarta. Você nunca traz, você nunca pode. Você sempre manda o seu filho para a academia, a criança não vai, né? Mas manda filho para o inglês, para a natação, para a cavalaria, para tudo, mas menos para a igreja. Seu filho não tem tempo. E se você não ganhar o seu filho, eu disse, amados, pesquisa da APEC, eu só não citei a fonte, a pesquisa é da APEC, 4-14. Se conseguir ganhar o coração do seu filho com 4-14, o índice, Zé Limar, de permanência é absurdo. Porque vai chegar um tempo que o seu filho... Ele vai tremer na base. Isso é natural. Ele vai ficar, poxa, será que é? Será que não é? Mas é a base que vai permanecer. Amém. As crianças foram apresentadas, Regina, para que Jesus as abençoasse. No grego, abençoar aqui, não quero assustar ninguém não, Rafael, não esbugalhe o olho não. É colocar fogo. Mas não é colocar fogo no sentido de queimar, destruir, não. É de calor. Não é o fogo do céu do Tiago esquentadinho, não. É calor, para que as abençoasse. Essa é a ideia do grego. Para que as tocasse. Mateus vai estar usando assim, para que lhes impusesse as mãos. Débora e eu aconselhamos aqui várias vezes os pais a fazerem o quê? O filho está dormindo no quarto, chega lá e ora e põe nas mãos. O que pode acontecer é o sujeito acordar e tomar aquele susto maior da vida. Tá? Mas você fala assim, não, meu filho, eu estou abençoando-os. Porque nós somos amados abençoadores. Você pode dizer amém? Amém. Eu sou tradicional desde criancinha. Eu nasci bebendo leite batista. Mas há
há um poder inexplicável na imposição das mãos, no toque. No toque. No abraço, no aconchego. Ou como diriam os irmãos e irmãs nordestinos, no cheiro. Vou te dar um cheiro. Para abençoar. Eu poderia, Deise, falar muito sobre isso, sobre a importância do toque, do cheiro, da oração, mas eu tenho que falar dos discípulos, porque enquanto isso, os discípulos faziam o quê? Ao verem isso, os repreendiam. Olha só, amados, como que é possível? Vai ser insensível assim, lá na Galileia. Jesus abençoando as crianças, porque Jesus, amados, se sentia bem com as crianças. Eu fico imaginando, não está na Bíblia não, mas vamos imaginar juntos aqui, que Jesus gostava de sentar, as crianças pular no colo dele, ele brincar e contar história, e ele, como bom carpinteiro que era, fazia um barquinho de brinquedo, e de madeira, dava para uma, para outra, uma bonequinha, aquela festa toda. Eu ouso a dizer que Jesus se sentia mais à vontade com as crianças do que com os adultos. Porque as crianças são mais verdadeiras. E os discípulos? Como os diáconos de hoje, não, os de hoje não, de antigamente. Os diáconos hoje são tudo bonzinhos. Não pode! Olha o barulho! Muita gente! Repreendiam, Alexandre, as crianças. Repreendiam os pais das crianças. No grego, repreender é censurar gravemente, severamente. Então não era um pito, não era uma chamada de atenção, era algo severo. Até hoje, amados, tem igrejas que impedem crianças de conhecerem a Jesus. Mas, para eu não me ater muito nesse ponto, Jesus chama as crianças para junto de si. Versículo 16. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si. Eu fiquei encantado com essa ideia no original. Não quero ser chato, mas diz assim, olha, Jesus chamou para perto. Ricardo, Jesus quer chamar para perto os seus filhos. Porque Jesus tem o interesse de abençoar os seus filhos. Chamar para perto. Chamar para perto. E se isso não fosse o bastante, Jesus ainda fala aos discípulos. Está firme na cadeira? Na galeria? Está ligado? Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam. Deixe vir a mim os pequeninos. A palavrinha para pequenino aqui é a mesma palavra para criança, no verso 17, que não é a mesma palavra para criança no versículo 15. No versículo 15, a ideia são crianças de bebê. A ideia aqui é que Jesus quer chamar todas as crianças, não apenas as de bebê, mas também aquela que, do grego paidion, ou criança em idade escolar. Daí que vem o termo pedagogia. Criança em idade escolar. Paidia, no grego, que é instrução, treinamento. Deixem vir a mim essas crianças, porque elas estão numa época que elas querem aprender. Elas estão doidas para fazer perguntas para mim. Deixe elas perguntarem. Deixe elas terem esse momento aqui. Não as impeçam. A Nova Almeida atualizada. A Ara traduziu assim: não os embaraceis. E a King James, a clássica, diz assim: não as proibais. É uma fala categórica.
Lugar de criança é na igreja. Lugar de criança é na presença de Jesus. Faça um culto doméstico, amados, animado, para as crianças. Quando seus filhos estiverem maiores, como o meu, aí você pode colocar uma liturgia, um cântico, uma mensagem, aquela coisa mais longa. Mas enquanto é criança, são aqueles 5 minutos de céu na terra. Seja dinâmico, seja intencional. Mas deixe os pequeninos dessa idade de aprendizado, com essa sede de serem treinados. Amados e amadas, eu não sei se você vai achar que eu estou sendo romântico demais, mas toda criança, amados, o que uma criança precisa é ser guiada. Uma criança, eu não sou adepto, antes você me critica, não sou adepto daquela ideia da tábula rasa, a criança vem sem nada na mente. Não, a criança ela vem com pecado, tá? Muito pecado, aquele pecado original, como eu creio, na boa teologia reformada. Ela vem com as suas habilidades, ela vem com algumas potencialidades. Não adianta, tem crianças que são mais retraídas, outras mais desenvoltas e para frente. Algumas são para frente até demais. E por aí vai. O que eu estou falando é de que não importa como a sua criança é, ela veio ao mundo para que você as instrua. Oriente o caminho. O sábio Salomão diz: instrua o menino. O verbo instruir no hebraico é da mesma raiz da palavra, da frase, apontar o caminho. É esse gesto aqui, ó. Apontar o caminho. Criança não nasce pronta, amados. Tem pai que deixa, e mãe que deixa a criança sendo criada por babás, sendo criada por pessoas que não conhecem a Deus, e depois ficam assustados. Pastor, meu filho... Porque ela nasce, Ronaldo, me aponta o caminho, me ensina. A criança quase que nasce dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, me ensina. E você precisa ser sábio como Sansão, embora sábio e Sansão não combinem na mesma frase. Não como Sansão, obviamente, mas como o pai dele, o Manoá. Não Manuel, o Manoá. Que quando soube que sua esposa estava grávida, ele disse: manda um anjo, Senhor. O mesmo anjo que falou que minha esposa está grávida, para que ele nos ensine, quem está ligado no texto? O que devemos fazer com esse menino. Criar filhos é um desafio, amados. Criar filho não é para os fracos. Criar filho não é para criança. Essa história de jovem que ao invés de fazer Enem, faz neném, está por fora. Estuda, se prepara, seja maduro, cabeça no lugar e depois tenha filho. Senão, meu amigo, é fracasso total. Não dá, amados. O reino de Deus é um reino de crianças, João Marcos. E essas crianças, Jesus diz assim: olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma vai entrar nele. Mateus 18, 4 vai dizer, 3 e 4 vai dizer assim, quando Jesus chama uma criança e coloca no meio, né? E faz a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama a criança. Jesus também era santamente abusado, né? Chama uma criança, coloca no meio e diz assim: olha, em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, aí Jesus apontou para ela, como esta criança, é o maior
no reino dos céus. Eu amo, vou até soletrar para vocês, eu amo, A-M-O, o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Ser como criança, amados, é desejar receber o leite espiritual da palavra de Deus. Eu vou trabalhar esse tema com jovens de nossa igreja, por isso que aqui é apenas uma introdução. Ser como criança é estar aberto para construir a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, para interpretar a sua realidade à luz da palavra de Deus. Para quando essa cosmovisão for confrontada com cosmovisões humanistas, eles já têm uma base. Cosmovisão, um autor vai dizer, que é a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. Isso é cosmovisão. É a lente pela qual vemos o mundo. Mas antes que você pense, eu mesmo já usei essa metáfora, mas ela é imprecisa, que essa lente que a gente lê o mundo, é essa lente aqui, é aquela que você já está tão acostumado a ela, que você até nem tem mais consciência de que está usando. Cosmovisão é como uma bússola que orienta para a vida. Ela nos orienta no mundo em geral, nos dá uma noção do que é positivo ou negativo, do que é certo ou errado, na confusão de acontecimentos e fenômenos que nos confrontam. Nós precisamos, queridão, nós precisamos, queridona, como crianças, buscarmos do Senhor essa orientação. Aleluia. Deus, eu quero enxergar o mundo de acordo com a palavra de Deus, com a perspectiva de Deus, como lentes de contato, como uma bússola que guia o meu caminho. Olhe para mim, queridão e queridona, não se perca. O reino de Deus é o reino de crianças. É o reino de humildes. É o reino para crianças e para os humildes. Para quem, por exemplo, coloca a mão no seu coração, e se você se sentir à vontade, faça isso, se não, à vontade, e ora, como o salmista 131, 1 e 2. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Amém? Amém. Isso é ser como criança. Tem gente que pensa, mas pastor, quando que eu vou crescer? Para Jesus, nunca. Assim como o pai e mãe, o filho é sempre uma criança, o Galalau está com 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45. E para a mãe, para o pai, é o meu bebê, a minha criança. Para Jesus, amados, nós somos todos crianças de Deus. A maturidade seria necessária para o cumprimento com a missão de Jesus, na coragem para se manterem firmes diante das pressões contrárias, nos momentos tristes que passariam por causa do nome de Jesus. Mas, olhe para mim aqui, a força dessa maturidade
não viria da capacidade dela mesma. Não é a força pela força, não é a maturidade pela maturidade, não é a coragem pela coragem, mas da resposta de quem graciosamente recebeu o reino como uma criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança? A King James arrebentou, ao meu ver. Eu falo da King James porque ela é clássica, de 1611. Ela traduziu assim: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha. O Brennan Manning fala do fariseu e fala da criança. O fariseu é aquele que tem grande apreço pela lei. A comunhão com Deus é secundária. Só que Jesus é totalmente diferente. Para Jesus ser aceito, ser amado, ser apreciado, vale muito mais do que cumprir qualquer lei, qualquer obrigação. Até mesmo porque 1 João 4,19 diz, quem souber recita comigo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Para o fariseu, amados, o religioso, a ênfase está no esforço, na conquista pessoal. Olha o que eu sou. O evangelho da graça, e eu gosto muito daquela frase, a graça é para os desvalidos, para os indignos. A graça é um insulto ao mérito. O evangelho se deleita, o fariseu se deleita com a conduta impecável. A criança se deleita na ternura incondicional de Deus. Por isso que uma mulher santa do passado disse o seguinte: ser como criancinha diante de Deus é reconhecer a sua própria insignificância. É esperar tudo do bom Deus, assim como uma criancinha espera tudo de seu pai. É não ficar ansioso por nada, não tentar ficar rico. Ser pequeno também não é se atribuir virtudes praticadas, como se alguém pudesse acreditar-se capaz de conquistar algo, mas é reconhecer que o bom Deus coloca esse tesouro nas mãos de seus pequenininhos, para que façam uso dele sempre que precisarem. É o tesouro do bom Deus. Finalmente, é nunca ficar desalentado com as próprias falhas. Porque as crianças sempre caem. Porém, são pequenas demais para causarem grandes danos para si. Caminhando para o final, redobrada a atenção aqui, 2 cliques, João. Deus tem uma obstinação santa de acolher orações de pecadores. As crianças, por exemplo, são elas que sabem orar. Vamos combinar uma coisa. Deus sempre quer abençoar seus filhos. Deus sempre tem uma misericórdia sob medida para alcançar cada coração. John Piper diz assim: Deus não nos abençoa de má vontade. Há uma espécie de anelo sobre a beneficência de Deus. Ele não espera que venhamos até Ele. Deus nos procura, porque é seu prazer nos fazer bem. Deus não está esperando por nós, Ele está nos buscando. Por isso que numa tradução literal do hebraico, o Salmo 23, versículo 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. João, Jesus chama todos nós para recebermos o reino de Deus como criança, como uma criança. Uma criança que recebe orientação de guias pedagógicos. Professores sabem de que a palavra pedagogia
pai da Gogos era o escravo encarregado de pegar as crianças pela mão e levá-las até o local onde elas aprendiam a filosofia, os fundamentos do conhecimento. E no meio do caminho, o pai da Gogos instruía também. Ele era um professor, um escravo, que vivia para guiar. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala aos Gálatas de que a lei foi esse pai da Gogos que nos conduziu a Cristo. Ele é o aio, em algumas versões. Porque nós somos todos crianças. Ele nos chama para perto de si. Vá até Jesus hoje mesmo. Se você não receber o reino de Deus, preste atenção nisso. Se você perder esse ponto, uau, vai ser uma noite perdida para você aqui. Vá até Jesus agora. Ele já lhe busca já há um tempão. Ele quer lhe pegar pela mão, como o pai da Gogos, que conduz então a criancinha. Venha Jesus agora. Vê se esse orgulho de fariseu que você tem. Vê se essa ideia de que você pode caminhar sozinho. Essa ideia de que você pode fazer da fé algo instrumentalizado pelas suas obsessões e preferências pessoais, ou ideológicas, ou o que seja. Acorda! Aqui tem muita gente deficiente, pecadora. Cabe sempre mais um. Vem você! Vamos caminhar juntos como crianças de Deus. Quero terminar a última tela, João, com essa grande ideia, mas trazer aqui um hino que quem foi criado no mundo, no nosso meio, já cantou principalmente em contextos da saudosa EBF. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Se o João encontrar a letra desse hino no cantor cristão, vai ganhar um abraço do papai no final. Que alegria, sem pecado ou mal, do cantor cristão, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora, a todos convém ir caminhando a glória de além. Ah, meu filho não faz por um abraço. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Terceira estrofe. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador. E a última estrofe. Eis a chamada. Para você, queridão. Para você, queridona. Eis a chamada. Vinde hoje a mim. Outro não há. Aleluia. Que vos ame assim. Seu é amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Denuncia a sua idade cantando o estribilho. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Este hino presente em todos os hinários praticamente. Batista, presbiteriano, congregacional. Uau! Foi composto por um homem chamado George Frederick Roach. Era 1879. Um pastor estava numa igreja presbiteriana em Auckland. Reuniões muito bem sucedidas. O interesse das pessoas. Mas por um tempo, ou por um pouco de tempo,
não houveram conversões. No bairro, havia um homem que, com sua esposa e filhos, frequentava regularmente a igreja. Eram pessoas excelentes, mas não podiam ser induzidos a professar Cristo e nem se apresentavam como cristãos. Um dia, enquanto os homens estavam realizando os cultos e as mulheres tendo uma reunião na casa pastoral, eles cantavam: ó, vinde ao Salvador. Ao cantar, eles estavam prestes a se dedicar em oração, quando a senhora pediu para cantar o último verso. Ela ficou muito comovida. Quando cessou o canto, ela disse com profunda emoção: sim, eu não vou mais ficar longe. Mulheres foram tocadas, homens também. Oravam, louvaram a Deus. Seguido ao canto deste hino, houve um avivamento. E muitos, homens, mulheres e filhos, se dedicaram ao Senhor por conta desta canção. Ó, vinde ao Salvador. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. E permita agora se ver, todo mundo aqui, por favor, como uma criança. Que precisa ser tocada, calorosamente tocada pelo Senhor. Você está cansado de viver como um fariseu, alguém que segue regras, obrigações, está debaixo de um jugo do pecado, da religião, do tradicionalismo. Ou talvez pelo outro extremo, mas igualmente, você está morto, vazio, frio. Suas orações já não aquecem mais o coração. Você nem acredita mais naquilo que você ora, nem a quem você ora. Você vem aos cultos para cumprir um protocolo, mas não há mais fogo no seu coração. Aquele ardor de criança, sabe? Aquela coisa quase que como inconsequente, quase que inconsequente, de amar Jesus, de vibrar por Jesus. Há crianças aqui que refletem isso. São tão puras. Não porque não são pecadoras, mas elas são sinceras. Por que a gente cresce então? Por que a gente acha que a gente tem o direito? Preste atenção, olha que loucura isso daqui que eu vou falar. Olha só que absurdo. Tem gente que acha que pode ser dona do seu próprio nariz. Quanta gente caminhava com a gente aqui e se afastou, tem a nossa igreja como referencial. Não, a Ibacem prega a Bíblia. Mas não está aqui por quê? Porque acha que cresceu. Acha que agora, como diz popularmente aí, é de maior. Ninguém é de maior, queridão. No reino somos todos crianças. Todo mundo está aqui para cair e levantar. Todo mundo está aqui para errar e depois tentar de novo. Desde a criação da igreja do Senhor Jesus, é proibido a entrada de pessoas perfeitas aqui. De adultos, de fariseus. Temos que ser como crianças.
Por que você se afastou? Por que você deixou Jesus? Por que você deixou de caminhar com Ele? Agora eu posso caminhar por minha conta. Não pode, queridão, acorda, não pode, queridona. Não dá conta, vai dar ruim. A gente precisa de alguém para segurar nossa mão. Jesus está aqui para segurar a sua mão e para levá-lo para a cruz. E de lá, numa rota direta, mesmo que cheia de obstáculos, lhe levar para a cidade celestial, onde todos nós vamos ser crianças. Todos nós. Só vai entrar criança no céu. Só vai entrar criança. Sabe tudo, não vai entrar. Gente que fala, não, eu preciso melhorar, tem muita gente falsa na igreja, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar disso. Vem do jeito que você está, porque como criança, você está aqui para ser ensinado. E como criança, Jesus vai pegar você pela mão e vai te levar para onde você tem que ir. Nada de fariseu. No céu só vai entrar criança. Coloca a mão no coração, você que por algum momento achou que estava grandinho demais. Ou que alguns assuntos da sua vida você acha que pode resolver sem a ajuda de Jesus. Meu irmãozão, minha irmãzinha, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Deus está falando com você agora. Eu te quero criança. Eu te quero criança. Eu quero embalar você. Eu quero aquecer você nas noites de inverno. Eu quero iluminar o seu caminho quando ele estiver escuro. Meu queridão, minha queridona, jovem, não cresça não. Nesse sentido espiritual, não cresça. Amadureça espiritualmente. Tenha coragem para seguir as lutas, mas mantenha a alma de criança. Para dizer, Deus, me pega no teu colo. Me leva, Senhor. Me leva, Senhor. Só fica comigo. Naquelas noites difíceis, você chega para ele e fala assim, eu estou com medo. Eu estou com medo. Me ajuda. E ele diz, claro, minha criança. Claro, minha criança. Eu estou aqui para isso mesmo. Deus. Oh Deus. Como a gente vê gente que pensa que pode viver independente. Gente que, por se chatear com alguma coisa que eu fiz, eu sou humano, ou que algum irmão fez, ou que a igreja, afasta, mas Jesus está aqui para dizer, olha, vinde a mim, minhas crianças, eu quero ajudá-los a perdoar
a serem resilientes, a serem conduzidos nas etapas da vida. Nesse sentido, eu não quero crescer nunca. Porque eu quero que quando eu estiver com medo, e eu, vez por outra, estou, eu quero ter no Senhor alguém que eu possa dizer: me pega no colo, me chama para perto, me chama de seu. Quero manter a alma de uma criança. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Continue orando assim. Alma de criança. Jesus quer que sejamos conduzidos por Ele, homens e mulheres, a esse reino marcado pela humildade de uma criança e o aconchego terno de um pai de amor.